Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos estudar hoje proporção. É uma sequência aí do conteúdo da última aula de razão. Então, vai ser razão, proporção e vai estar chegando aí regras de 3 simples e compostos. Enfim, vamos estudar a proporção, tá? Eu vou iniciar esse conteúdo para explicar o que seria proporção, tá? Explicando em cima de um contexto aqui atual, certo? Quero ressaltar aqui uma parte aqui do nosso texto aqui, que está no nosso livro, capítulo 9, ok? A página é 165. Mas eu vou dar uma explicada aqui, basicamente, aqui, o que está aqui no nosso... Uma definição aqui legal. Proporção, hoje em dia, utilizamos o conceito de proporção em quase tudo. Em uma construção, desenho, fábricas, móveis, objetos e até mesmo na medida do seu caderno. Seria proporção. Vou explicar mais à frente aqui o que seria proporção. Tem aqui duas situações, um menino e Dona Olivia, né? Uma senhora e um menino, na verdade são mães e filhos, é escrito no texto. Ele fala assim: eu pensei assim, se para fazer 2 bermudas minha mãe gasta 1,40 m, como 6 é um triplo de 2, para fazer 6 bermudas ela vai gastar 1,40 vezes 3, tá? Porque 6 é o triplo de 2. Então ela tem o cálculo, vamos lá, imaginando aqui a situação aqui descrita acima. Ela tem o cálculo, ela tem a noção, né, de que para fazer 2 bermudas ela gasta 1,40 m e ele precisa de 6 bermudas. Então, para ela fazer 6 bermudas, ela vai saber quanto que ela vai gastar. A mãe já fez um outro tipo de cálculo. Vamos lá. Vou calcular quantos metros eu gasto para fazer uma bermuda. Então, ela pegou, se eu gasto 1,40 m para 2, ou seja, 140 centímetros para 2 bermudas, em uma bermuda eu gasto 70 centímetros. Se eu preciso de 6, 70 vezes 6 deu 420 centímetros, ou, como nós já sabemos, 4 metros e 20 centímetros, ou 4,2 metros. Percebe-se que os dois chegaram no mesmo resultado. Os dois chegaram no mesmo resultado. Tanto o menino, né, tanto o rapaz, quanto a senhora. Que resultado é esse? 4,20 metros, ou 4 metros e 20 centímetros. E você pode perceber que os dois acertaram perfeitamente. O que eles usaram? Eles usaram a nossa proporção. Proporção. Tá? Que seria isso? Se eu vou fazer bermudas iguais, então os valores vão ser proporcionais. Como assim? De uma eu gasto 70, 2 vai ser 140, 3 vai ser 210, como se fosse uma tabuada, né? De 7 aí no caso. 4 vai ser 2,80 e assim sucessivamente. Isso é uma proporção. E o que seria proporção? A proporção é uma igualdade entre razões. Você não tem como estudar proporção se você não sabe o que é razão, porque a definição de proporção é uma igualdade entre razões. Então tem que saber o que é razões. Razões, eu tenho 2 grandezas, né, 2 formas de medidas, né, e eu faço a comparação entre elas. Então, lembra, razão, eu utilizo 2 grandezas numa razão. Se a proporção eu faço uma igualdade entre 2 razões, vamos lá, observando aqui eu tenho uma razão, ó. E aqui eu tenho outra razão. Então, a minha proporção, eu tenho 4 medidas.
Por quê? 2 para a primeira razão e 2 para a segunda razão. Por isso que eu estou usando aqui as letras A, B, C e D. Ó, AB é uma razão. CD é outra razão. Se elas são iguais, se tem o sinal de iguais, é uma proporção. Bem simples, né? Portanto, se duas razões são iguais, elas são uma proporção. Vamos lá. A está para B, assim como C está para D. Então, A está para B é uma razão. Já aprendemos isso na aula anterior. Se você não viu, veja o vídeo. Assim como B está para D, C está para D, é uma outra razão. Tá? Assim como é o nosso sinalzinho de igual. Tá? O sinal de igual é o ponto de equilíbrio entre duas razões. Vamos lá. Elementos de uma proporção. Então, eu tenho aqui os elementos da minha proporção. A, B, C e D. O primeiro e o último, ou seja, A e D, eles são chamados de extremos. E B e C são os meios. É como se eu colocasse assim, ó, A, B, C, D. Se eu falo assim, tem uma proporção entre... Calma aí. Entre... Uma igualdade entre duas... Proporção é a igualdade entre duas razões. Então, vamos lá. Eu tenho uma proporção. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Entre. Eu tenho uma... Opa. Proporção entre A, vírgula, B, vírgula, C. Vou botar vírgula para não botar o E, tá? Vírgula D. Então, eu tenho A e B, os extremos. A e D, os extremos. E B e C, os meus meios. Tá? Só para distinguir isso aí. Então, A está para B, assim como C está para D. É assim que funciona. Ok? Tipos de proporção. Vamos examinar. Uma proporção contínua, aquela que os meios são sempre iguais, ou seja, consequente à primeira razão e a última ao antecede a segunda, da segunda razão. O que seria isso? Vamos lá, eu vou explicar aqui mais ou menos como é que é uma proporção contínua. Vamos lá. Tenho aqui proporção contínua e proporção múltipla. Se os meios são sempre iguais, os meios são iguais. Um exemplo, quem é o meio aqui? O meio aqui é o 4, tá percebendo? É uma proporção contínua. Aqui o meu meio é o 7, ó. Lembra que é 5, 7, 7, 9,8? Então, proporção são 4, e os dois do meio são iguais, 5, 7, 7. Então, é uma proporção contínua, onde os meios são iguais. Vou colocar aqui um do lado do outro. A primeira aqui, o primeiro exemplo foi 2, 4, 4 e 8. Percebe-se que os meios foram iguais. Tá? Assim fica até mais fácil você entender o que seriam meios e o que extremos. Por isso que eu estou colocando esse exemplo. O próximo exemplo aqui de baixo, está vendo? Está separado por ponto e vírgula. Um outro exemplo. 5, 7, 9,8. Ok? Até que... Entendeu, né? 9,8 não é 9 e 8 não, tá? 9,8 é um número só. Aqui, percebeu que tanto aqui os meios são iguais, uma proporção contínua, e aqui também os meios são iguais. Só explicar uma outra coisa aqui para vocês, muito importante. Isso são definições. O que seria definições? Eu tenho que gravar isso, porque lá no meio lá do meu problema, do meu cálculo, da minha situação lá, minha questão, ele vai estar assim, ó, dada a proporção contínua. Aí você tem que saber o que é. Ah, professor, eu não entendi porque eu não sei o que eu vou fazer. Por enquanto, você vai ter que gravar o nome das proporções e diferenciar esses tipos, tá? Então, primeiro, eu falei o que seria uma proporção. Na aula passada, o que seria uma razão. Nessa aula, o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, né? E agora eu estou falando os tipos de proporções. Proporção contínua, proporção múltipla e assim sucessivamente. Proporção múltipla
é a proporção simultânea entre 3 ou mais razões. Preste atenção que aqui já entrou 3 ou mais razões. Tá? Por quê? Proporção é a relação entre duas razões, certo? As duas são iguais, é uma proporção. Se for múltipla, não tem mais só duas iguais. Eu tenho 3 iguais, ou 4 iguais, ou 5 iguais, ou, sei lá, 1000 iguais. Então, são proporções múltiplas, tá? O detalhe aqui, eu botei aqui um exemplo, ó, esse exemplo vem até aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar só esse. Isso, o primeiro exemplo é esse aqui. É interessante que eu posso, como está todos com sinais iguais, aqui eu tenho 4 razões, uma proporção múltipla com 4 razões, certo? Só uma proporção são apenas 2. Tá? Agora, uma proporção múltipla, aqui eu tenho 4 razões, todas elas são iguais. É interessante que eu posso pegar a primeira e a última e falar que é uma proporção, né? Que é 3/5 é igual a 21/35. Posso pegar a segunda com a última, a primeira com a terceira com a segunda. Quaisquer duas aqui, 2 razões dessa, vão ser proporção. Continua sendo proporção, ok? E aqui também, aqui eu tenho outro exemplo, mesma coisa, que eu só tenho 3 razões, e nesse aqui eu volto a ter 4 razões, lembrando que não tem números, não tem limites, pode ser 5, 6, 7 razões, tá? Equivalentes, com sinal de iguais, tá? Elas vão ser proporções múltiplas. Falamos que é contínua, que tem os meios iguais, e falamos o que é múltipla, que tem mais de 2 razões, todas semelhantes. Propriedade fundamental das proporções. Tá? Importante saber a propriedade. Na hora que nós vamos fazer os exercícios, vamos entender a propriedade. Eu sei que o vídeo no início vai parecer assim, bem confuso, mas eu vou fazer até uns exercícios aqui ao final do vídeo para facilitar aí a compreensão aí, que é muito importante. Vamos lá. A primeira propriedade e a mais usada, tá, é a propriedade do produto. É o produto dos meios e o produto dos extremos. Tá? Essa que você vai usar mais ainda. É um exemplo. Você vai multiplicar, como eu já falei, 1 vezes 4 e 2 vezes 2. Tem que dar igual. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. Tudo vai dar 4. Então, eu estou fazendo o produto dos extremos, dos meios, 2 vezes 2. 2 vezes 2. E o produto dos extremos, 1 e 4. Ok? Produto é multiplicação, tá? Só dando aquela relembrada, né? E aqui a mesma coisa. 3 vezes 10, 30, é igual a 5 vezes 6, 30. Então, ambos, tá? O produto dos meios, tanto o produto dos externos, vão dar igual. Tem que dar igual. Para ser uma proporção, produto do meio e produto dos externos, dos extremos, tá? Tem que dar igual, tá? Tanto produto do meio e produto dos extremos, tá? Aí eu vou ter uma igualdade entre razões, uma proporção, se eu confirmei que esses produtos são iguais. Por isso que sempre em razão, proporção, você vai ver em regra de 3, a gente multiplica cruzado, tá? Sempre, professor? Não, nem sempre. Vão ter casos que nós não vamos multiplicar cruzado, mas espera mais para frente. Na sua grande maioria vai ser assim, tá? Como é que eu aplico? Então, eu falo que eu tenho uma proporção. Percebe-se que aqui está dizendo assim, ó, determine o valor desconhecido da proporção. Então, ele está afirmando que essas duas razões são semelhantes. Tá? Com esse sinal de igual, elas são semelhantes. Então, eu aprendi ali na minha propriedade, que é o produto dos extremos, tá? Aqui, ó, o produto dos extremos com o produto do meio tem que ser igual. Então, eu vou multiplicar cruzado. Ó, 5 vezes x é igual a 6 vezes 15. 5 vezes x é igual a 6 vezes 15. 6 vezes 15 dá 90. X é igual a 90 dividido por 5. X é igual a 18. Pronto, eu achei o valor ali desconhecido fazendo o produto dos extremos e do meio, ok? Multiplicando cruzado, vamos lá, facilitando.
Aqui, ó, o valor desconhecido da proporção, multiplico o cruzado novamente. Por isso que eu falei, ó, calma que quando você vai chegar no exercício, você vai entender melhor. X vezes 30 dá 30x, vezes 6 vezes 40 dá 240, 30 dividido por 240 dá 8, x igual a 8. Tá? Tranquilo. Então não é uma coisa assim, puxa, que absurdo, que difícil. Não, não é difícil. Você tem que ter a noção ali da sua, do que você vai calcular. Determine o valor de x, sabendo que 3, 7, 18x. Percebe-se que agora ele já colocou em forma de uma linha, não colocou na forma de uma fração, né? Mas você sabe. O primeiro tu coloca aqui no denominador, o segundo no numerador, o segundo no denominador, numerador, denominador. Lembrando que o 3 e o x são os extremos, primeiro e último, e o 7 e 18 são os meios. 7 vezes 18, 126, dividido por 3, 42. Tranquilo. Vamos seguindo, tem ainda bastante coisa aí, tá? Fiz o exemplo para facilitar aí a compreensão aí, tá, gente? Terceira proporcional. A terceira proporcional é aquele caso lá de cima, não vou voltar, que está lá, né, 2, 3 páginas atrás, daquela proporção contínua. Está até escrito aqui. É a proporção quais os meios são iguais, lembra? Tá? Múltipla e contínua, não é múltipla não, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, a terceira proporcional. Sempre que aparecer esse termo, terceira proporcional, de 4 e 6, ok? Então, eu vou botar esse aqui, começa 4, 6, aí a terceira não é contínua, tá? 4, 6, 6x. Então, 4x é igual a 36, x é igual a 9. Terceira proporcional, tá? 3, 4 e 9 é a minha terceira proporcional. Por que terceira, professor? Presta atenção, eu botei 4 e 6, primeira e segunda. Então, vou ter a terceira. Como é uma proporção contínua, essa segunda eu repito, para achar assim a terceira, ok? Bem fácil, tá? Aqui, ó, outra aqui, ó. Terceira proporcional de 2 e 8. 2, 8, 8x. 2 vezes x, 2x. 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 2, 32. É isso, 64 dividido por 2, 32. Ok? Quarta proporcional. Agora eu tenho 3 números e eu quero o quarto. Né? Então é por isso que é quarta proporcional. Já é uma proporção normal. Porque eu tenho aqui o primeiro, 2. O segundo, 5. O terceiro, 16. Quero achar o x, que é o quarto, que é o x. Então, vamos multiplicar. 2 vezes x dá 2x. 5 vezes 16 dá 80. 80 dividido por 2, 40. Percebe-se que desde lá do primeiro exemplo, eu estou multiplicando cruzado. Tá? Aquela propriedade do produto dos extremos e dos meios. Tá? Então, estou sempre multiplicando cruzado. Olha a quarta proporcional. É o 40. Ele me deu 2, 5 e 16. E eu achei o 40. A terceira proporcional, tá? Eu tenho que achar a terceira. Eu repito a segunda, né? Que vai ser os meios vão ser repetidos. Tá? Muito fácil, gente. Show de bola, hein? Finalizar aqui meu vídeo, minha aula. Eu vou finalizar com esses dois exemplos aqui, tá? De média geométrica. Vocês vão ouvir falar a respeito de média geométrica. Vocês conhecem muito média aritmética e média ponderada, tá? Mas vocês não acredito que ainda não ouviram falar em média geométrica. O que seria média geométrica? Média geométrica é uma terceira proporcional, ok? É como você calcula uma terceira proporcional. Como assim, professor? A média geométrica de aqui, 32 e 2
Só que eu não estou calculando a terceira, tá? Eu estou calculando a segunda. Mas é igual você calcula a terceira, só que a dúvida ali que eu estou procurando é a segunda. Então eu vou repetir essa segunda, tá vendo? X. É como se fosse assim, ó. Vamos lá, vou botar escrever aqui para você entender. 32 x e 2. Eu quero a média proporcional aí desse x. Por que eu falo que é uma terceira? Porque só tem 3. E quando tem 3, eu repito que termo? Eu repito o termo do meio. Eu repito o termo do meio. Vamos lá. X de novo. Então ficou 32, x e 2. Ok? Na verdade, não tem problema 32 na frente. Então eu vou multiplicar 32 vezes 2, x vezes x. X ao quadrado igual a 64, raiz de 64, 8. Então eu faço da mesma forma que eu faço uma terceira proporcional, só que eu não estou calculando a terceira, eu estou calculando ali a minha do segundo, a minha do meio. Eu faço igual uma terceira proporcional porque eu só tenho 3 termos. 2 conhecidos e um desconhecido, que eu vou acabar achando esse desconhecido. Calcule a quarta proporcional, olha que interessante, 2, 3, 4 e x. Tá? Não se engane que x é 5, né? 2, 3, 4, 5, não é sequência não, tá? Então 2 sobre 3 igual a 4 sobre x, 2x igual a 3 vezes 4, 12, x igual a 6. Bem fácil, cara. Terceira, 2 e 8. Então você vai botar, eu quero calcular a terceira mesmo nesse caso, tá? Não é média geométrica não, tá? Então vai ser 2, 8, 8 e x. 8 vezes 8, 64, dividido por 2, 32. Pô, maravilha, gente. Exercício fácil. Quero que vocês entendam assim por partes, como está escrito aí, passo a passo. Porque vai chegar horas que vão ter problemas e a pessoa é difícil, porque não vem acompanhando desde o fácil. O aluno tem uma mania muito feia de estar fácil não estuda, está difícil, se mata de estudar. Mas se você estudar o fácil, você vai ver que não vai se tornar difícil nunca. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula, tá? Foi bom estar com vocês, brincar com vocês e tchau, tchau!